Hello, Cat! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre o filme. Não é filme, é mais uma temporada, né? Uma série do Raul Seixas. Que eu vi esse final de semana. Aí vamos fazer esse vídeo pra vocês. Pra falar, porque eu também gosto de música nacional, né? Vamos lá. Olha, desde o começo, pela série, ele já trabalhava como um produtor musical. Mas ele não se sentia bem como um produtor musical. Ele queria estar no lugar do artista, não nos bastidores. Aí depois disso, ele foi assistindo, mas ainda tinha uma banda e tal. Ele também já ia para os Estados Unidos, aí voltava. No primeiro casamento, ele teve uma filha, a Scarlett e tal. E aí depois, lá na frente, rolou um rolo, assim, porque essa mulher, ela tinha eles ficaram um tempo, só que aí aos poucos ele foi entrando no ramo ali pra ser, né, o Raul Seixas, e aí o fato de ser músico, e aí ter gente na casa dela, ter uma filha, ainda pra criar, ter essa responsabilidade com o pai, e ainda como músico, e ainda como um cantor e compositor, era muita coisa pra ele. E aí, nesse meio tempo, ele conheceu o Paulo Coelho, que foi, assim, um momento, digamos, ele foi direto... Ele foi direto na edição de uma revista que o Paulo Coelho tinha publicado um artigo. E aí ele achou interessante como o Paulo Coelho escreveu aquilo. E aí ele disse que tal você ser um compositor. Aí o Paulo Coelho assim, cara, não sei o que aparece lá em casa, tal, pra jantar e tal. E aí marcaram, jantaram, e aí o Paulo Coelho topou fazer música com eles. Aí eles ficaram um tempo fazendo música. Aí pra voltar aqui, a primeira mulher, ele ainda tava com a primeira mulher. E aí, só que aí, já que ela não aguentava esse negócio de famosos ou a gente, né, os seguidores, né, que é puxar saco do artista, ali, só esse artista aí depois já vai estar na sua casa, e das infidelidades do Raul, ela pediu divórcio, voltou para os Estados Unidos, e aí só que antes de pedir o divórcio, ele tinha gostado de uma gringa ali na série, me pareceu uma gringa. E aí eles ficaram juntos. Aí sim que ele se divorciou. Aí ela voltou para os Estados Unidos e ele ficou com a gringa. Casou com a gringa, ficou lá. Aí durante essa série, ele já casou 3 vezes. Com exatamente a mãe da Scarlett, a gringa, e depois uma outra mulher que trabalhava como operadora no estúdio ali e tal, pro Raul e pros outros artistas. E conforme isso vai indo, assim, pro pessoal que não sabe muito, assim, o Raul tem filhos. Tem filhos, na verdade. E aí, durante a série, passa sobre altos e baixos dele, que antes ele não tinha tanta soberba, assim, tanta vontade e aquela coisa, assim, do querer mais, do uísque, e aí ele começou a usar drogas, e aí foi começando aos pouquinhos, e aí conforme a galinha vai enchendo o papo, os pouquinhos vai virando um descontrole total. Ele perdeu o controle de si mesmo, praticamente, porque ele vivia chapado 24 horas por dia. Mas junto com o Paulo, eles meio que
Assim, o Paulo era o cara responsável da dupla ali. Só que aí teve uma época que essa amizade não tava indo bem. E aí eles brigaram, porque na série o Raul, ele foi tava fazendo um show, e aí ele falou na hora do discurso que era pra ter falado o discurso que o Paulo tinha escrito, só que o Raul, ele reescreveu, e ele falou sobre rausilismo, que é o fato de você assim, você considerar você mesmo, assim, que você é quem você é, que é melhor você não acreditar nos outros, nem acreditar no Raul, que você é próprio da sua própria natureza. Só que aí ele fez num negócio assim, meio que era anti-religião, mas já que criou raulismo, já tinha uma religião, só que era anti-religião, mesmo tendo uma religião, aí ficou confuso pra plateia, ficou confuso pra ele, ficou confuso pra todo mundo. E aí no final eles acabaram brigando e tal. Ele também se estressava. O Raul, ele tinha uma coisa assim nojenta, que era o fato assim de ele achar sempre que ele era mais, ou maior, ou o cara fodão ali. Então, e ele já foi preso, assim. Tanto que uma dessas vezes ele tava na época da ditadura no Brasil, ele foi preso. Depois de um show, ele foi preso, só que ele tava sem a identidade. E aí o delegado pediu que eu tenha identidade, Raul. Aí o Raul, né? Ele, não sei. E aí só foi chegar de manhã mesmo, quando a esposa dele chegou com a filha dele, e a identidade do Raul pra provar que ele era o Raul Seixas. E aí nessa época já era anos 80. E aí vocês podem ver que anos 80 não foi uns anos muito bons pro Raul, porque ele participou de um programa infantil, né, o Black Zoo, né, não vai a lugar nenhum. E é claro que na época até nos anos 70 e 80, nossa senhora, mas pegar assim deixava bem claro que na época pegava muito pesado com os artistas que queriam fazer, né, a revolução ali, que queriam falar o que estava acontecendo. Tipo, a sociedade alternativa foi censurada. Teve um álbum inteiro do Raul que foi censurado. Aí teve um álbum que ele mudou o nome. Aí colocou Gita, né? Gita, ali, que é um álbum, assim, que teve uma renda ali boa. Quer dizer, rendeu bastante, assim, ele conseguiu bastante público e tal. Umas músicas bem legais, assim, bem diferente que ele também tinha uma coisa meio rock e galpão, como que é? Que é um sertão, músicas assim, meio que rock, né? E aí, bailão, e aí ele juntou isso com um pouco de rock. Aí vocês já sabem, né, do que aconteceu, ele estourou. Só que naquela época ele já tava tão alto e tão perdido que ele começou a alucinar assim do nada. E o Raul, ele tinha, como todos nós temos, né, assim, coisas da infância que possam, sim, nos influenciar quando formos adultos. E nele sempre aparecia ele dentro de uma geladeira, sem camisa, ele meio criança, adolescente, eu acho. Não, adolescente. Aí ele é sem conseguir respirar direito porque estava dentro da geladeira, com uma brincadeira de criança ali, até achar ele foi difícil. E foi tipo, uma brincadeira, né? Coisa de criança, assim, como se fosse esconde-esconde, entendeu? Pra se esconder. Só que aí ele se escondeu dentro da geladeira. E aí a geladeira não conseguia, tipo, não abria. Porque não abria do lado de dentro, só do lado de fora. Aí ele não
não conseguia respirar, e aí ele ficou com aquilo na cabeça. Tal, pelo resto da vida inteira dele. Com mais, assim, coisas que na série que eu via, a série é legal. Assim, eu gostei da série. É uma coisa bem Raul mesmo. Uma coisa bem, tipo, pra poder falar dele e tudo mais, assim, pra dizer como Raul era. Só que tem coisas ali que não foi tão bem encapsulada aqui pra vocês. Ali, pra vocês, que eu vou dizer. O Raul, ele parece ser o cara na moral. Ali, o cara da galera, que sei lá o quê. Mas o cara era insuportável como pessoa. Não podia... Não. As pessoas que conviviam com o Raul... Cara! Você não podia estar contra... Você não podia ter uma opinião contra dele que ele te criticava. Que é fazer o escândalo, sei lá o quê. Entendeu? Meu Deus, tipo, dono da razão. Sabe? E aí o pai, né? O pai... Longe que ele é, porque ele não era aquele pai presente, né? Um artista não tem muita presença, assim. Depende se tiver a responsabilidade de artista e de pai. Como? Não sei, mas tem que ter. Ué, de querer ter família e banda ao mesmo tempo, sem ter responsabilidade. Meu Deus. Então, eu recomendo pra vocês. Eu não vou contar o final, porque o final vocês sabem que é a morte dele. E todo mundo sabe, tá? Bora essa palhaçada. E aí, outra parte da internet, tem uma parte assim que ele fica muito, muito mesmo, porque aí todo mundo começa a se afastar dele porque ele tá insuportável. Aí começa a criar coisa na cabeça dele. E aí vem com essas paranoias, assim, tipo, ele dizer que a gravadora apunhalou ele pelas costas, sendo que a gravadora não fez isso, né? E aí, não fez isso, não que eu saiba. E aí, no final, deu um que deu. Claro que ele fez história. E é óbvio que que as músicas dele são muito pedidas nos bares. São dele, do Djavan e da Rita Lee e outros famosos, claro. E é claro que todo mundo fala bem do Raul. Do Raul Seixas, do artista. Agora, como pessoa, assim, é óbvio que vai ter muita gente que vai falar bem, muita gente que vai falar mal. Só quem conviveu com o Raul sabe como é que ele é. Como é que ele era. Então, assim, não é rosas, não é as mil maravilhas. E muito menos naquela época em que o país estava passando por uma ditadura. E ele não foi o único, assim, que quase, olha, ele quase foi mandado pra fora, quase. Ele saía, assim, claro, que né, a Elis Regina e o Gil, o Caetano Veloso, que tiveram que sair mesmo. E tal, e tanto que tem uma cena assim que ele e a equipe dele, os amigos, estavam ficando meio preocupados porque o Paulo Coelho ficou uns dias, assim, com a galera ali da elite do governo. E aí ele voltou, só que ele voltou muito, assim, com a cabeça baixa, né, assustado, né, e ao mesmo tempo, assim, feliz. Não dá pra ver, mas dá pra ver pro Raul, assim, porque ele viu o Paulo, assim, e diz, cara, você tá vivo, ainda bem que você tá vivo. E aí, eu recomendo essa pra vocês. Essa série são 8 episódios, na verdade. É capaz no final eles pegarem tudo, juntarem e fazer o filme que nem fizeram com Elis Regina, com o Cazuza e a Gal Costa. Recomendo a série da Gal Costa, é muito bom o filme, né, na verdade. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto do Raul, com as maluquices dele também, né? Uma música da sopa. Mas de eu nascer há 10 mil anos atrás, tem a Gita. Aí tem músicas assim, a Sociedade Alternativa. Aí
Tem tanta música boa assim dele, só que é uma coisa bem. Se você escutar, vai ser bem daquela parte assim do forrozão raiz, junto com um rock ali que ele conseguiu fazer ali e tal, e conseguiu, e praticamente entrou pra história do rock no Brasil. É isso. Obrigada por você ter assistido. Deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu!